Nós estamos recebendo aqui no estúdio da 92 a fisioterapeuta e professora Érica Salvaro. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Gisele. Boa tarde aos ouvintes. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece para trazer uma informação muito importante, né? É a fisioterapia vestibular. Nós vamos entender o que é, saber para que serve, né? Quem deve procurar esse serviço, esse atendimento. Érica, vamos pelo conceito, então. O que é este ramo da fisioterapia, que é a fisioterapia vestibular? Eu já expliquei, né? Não. Eu já tinha explicado. Não tem nada a ver com vestibular. É aquela fisioterapia que a gente faz quando termina o ensino médio ali, para poder se preparar para o curso vestibular da faculdade. Você também falou do tal dos vestíbulos. Isso não existe. São organismos, pequenos organismos que a gente tem aqui na área craniana. Que eu vou levar o Fernando para fazer o curso de fisioterapia da Unesc. Vai que ele quer fazer outro curso mesmo. Eu tô achando que é isso. Daí sim, ele vai entender o que é a fisioterapia vestibular. Mas aprende no primeiro semestre já, será? Já. Primeiro semestre a gente já tem aula prática, a gente já tem, né, contato com esses professores e formados, enfim, e a gente já consegue ter uma noção. Né? Então, o que é a fisiovestibular? Vestibular é um sistema da nossa orelha interna. Tá? Bem internamente a gente tem um sistema vestibular formado pelo famoso labirinto. Tá. Esse labirinto, ele é responsável pelo nosso equilíbrio, pelo movimento da cabeça, é por isso que a gente consegue movimentar a cabeça e ter o olhar nítido, é tudo esse sistema vestibular que é responsável. Quando a pessoa ou o paciente apresenta alguma disfunção, aí sim, surge a fisioterapia vestibular para, né, devolver e para reabilitar esse paciente e dar melhor qualidade de vida para ele. E quando que ocorre essa disfunção, né? Quais são as causas? Isso é uma pergunta bem importante, Gi, porque toda tontura ela é preocupante. A gente começa por aí. Tá. Tontura não é saudável. Tá. Tontura não é normal. Aquela pessoa que fala, mas eu tenho uma tonturinha quando eu abaixo, quando eu levanto. Não, isso não é normal. A gente sempre tem que buscar realmente o porquê dessa tontura. E a primeira, né, pergunta que eu faço e realmente a avaliação no consultório é: essa tontura é de origem vestibular ou é de origem central? Tá. E como é que a pessoa daí consegue identificar? O relato do paciente é o que nos conduz. O paciente chega e fala: doutora, quando eu abaixo, quando eu levanto, eu sinto essa tontura, ela é uma tontura rápida. E a gente começa a avaliar. Tá. A gente consegue fazer testes, a gente consegue deitar o paciente, fazer algumas manobras para confirmar esse diagnóstico de vestibular, né? Caso o paciente chegue com sintomas de tontura, mas a gente começa a associar com algo central, que daí é realmente parte neurológica, né? Que pode ser. Sim. Pode ser o início de uma doença, pode ser um tumor na cabeça, né? E daí a gente tem que contar com os colegas médicos para encaminhar e para tentar fechar esse diagnóstico. Sim. Então chegou dizendo que tem a tontura, tal, vocês vão investigar, né? E daí, se for o caso do vestibular, vocês começam esse tratamento da fisioterapia vestibular. Geralmente, quando vocês detectam então no paciente que é vestibular, geralmente qual é o relato desse paciente? O relato mais comum é assim: quando eu vou deitar, doutora, eu deito, roda bastante, mas em seguida ela passa. Aí eu vou virar pro lado da cama, eu vou virar pro outro lado, também roda, mas assim, passa. Isso de leve. Tá, né? isso no começo. No começo. Depois daquele paciente, né, que pode ser uma outra patologia, também uma outra doença de ouvido. Eu tô caminhando, parece que eu tô flutuando. A cabeça cheia, cabeça vazia, parece que tem buraco no chão. Até tem uma imagem bem interessante na internet, né, que fala sobre a labirintite, que depois eu posso até explicar também, que a imagem, são vários buracos no chão. Olha tem só. muito relato assim: eu tô caminhando, parece que tem buraco no chão. Ou alguma coisa me puxa, né? Um ventinho, uma brisa, aí eu tenho um desequilíbrio. E outro relato importante também, alteração vestibular, é a famosa cinetose. Cinetose é um nome meio complicado, mas eu vou explicar que todo mundo conhece alguém que tenha, que é o enjoo em automóvel. Ou aquela pessoa que nem pode pensar num cruzeiro, por exemplo. Esse enjoo, né, esse mal-estar durante o movimento também é de origem do labirinto. Eu tinha isso quando eu era criança, mas passou. Ótimo. Por que passou, Gi? Porque tu foi exposta a isso. Eu passeava bastante. Geralmente quando era o meu pai ia passear na região de carro e tinha que parar o carro, porque eu passava mal. Perfeito. Acabei de fazer uma avaliação contigo. E o tratamento hoje para cinetose é isso. Inclusive, a tua, né, uma parente tua aí me procurou porque tinha cinetose. Olha só. Então é de família. É de família, mas o meu passou, não tem mais nem o tipo de... Mas o meu filho tá com isso. Eu recebo crianças
justamente para tratar essa cinetose. Porque se não tratar, né, vamos lá, você falou de 3 casos, 3 relatos, como eu perguntei, né, de situações do problema da disfunção ali na questão do vestibular, das tonturas, né, e daí assim, aí no caso assim, desses 3 já tem que procurar um fisioterapeuta? Já. A gente é profissional de primeiro contato, né? A fisioterapia, ela vem crescendo como área de atuação. Porque essa área de atuação também é recente, é nova, né? E nós conseguimos fazer esse diagnóstico e realmente direcionar. Tá? Então, a gente faz o diagnóstico ali no consultório, ok. É uma cinetose? Vamos tratar. Vamos tratar. A cinetose... Oi, pode perguntar. Não, perdão. Pode concluir. A cinetose, a gente trata expondo o paciente. Eu faço exercícios no consultório, eu tenho um balanço, eu tenho uma plataforma que o paciente fica em cima se balançando, eu tenho óculos de realidade virtual, aí eu coloco uma montanha russa, né? E esse paciente fica exposto a essa situação. Tendo já um enjoo em movimento, já pode procurar pode procurar. Para depois, porque pode se agravar? Pode. Se a criança não for exposta na infância, ela se torna um adulto com mais chances de alterações vestibulares. Que daí são outras consequências mais graves. Exato. Exemplo, por exemplo, a labirintite. Exato. A labirintite, especificamente, ela vem de uma inflamação. Tá. Então, ela não é tão associada. Pelo nome. Isso, exatamente. Eu explico labirintite, assim. A tite inflamação. Sim. A pessoa é uma doença rara. Por mais que ela é muito falada, né, comum assim nos consultórios, enfim, na mídia, a labirintite mesmo, a minoria das pessoas são afetadas. Sim. Tem outros sintomas que são parecidos. A gente tem visto que eu tive contato com a fisioterapia aí há 20 anos, quando eu tive um problema de um acidente, em 2003, 2004, faz muito tempo. E eu tenho visto que a fisioterapia tem atuado em áreas diferentes hoje, né? Há 5 anos eu nunca tinha ouvido ninguém falar em fisioterapia vestibular. Eu tô falando 5 anos, é mentira. Eu não tinha ouvido até o ano passado, quando uma outra fisioterapeuta teve aqui na rádio para falar sobre isso. Mas quais são essas outras áreas hoje que a fisioterapia tem atraído aí, tem chegado, além de recuperar a pessoa de um trauma, de um acidente ou de uma lesão física? Isso é uma boa colocação, Fernando, porque antigamente, 5 anos atrás, 10 anos, a gente era visto como um profissional reabilitador. Sim. A gente só tratava o que já estava machucado, que já estava ali instalado. Eu mesmo já utilizei, assim, quando eu era bem adolescente, jogava vôlei, tive problema, fisioterapia. Isso. E era bem diferente do que é hoje, certeza. E a fisioterapia, ela veio crescendo, ela veio se expandindo, indo para essas áreas realmente específicas, né? Por exemplo, fisiocular. A gente trabalha com os olhos hoje. Zumbido. Cardiopulmonar, né? Cardiopulmonar, é fantástico. A reabilitação cardio agora pós-Covid ficou super evidenciado, né? O Covid realmente também deu, né, um up na nossa profissão. A gente já era reconhecido dentro do hospital. Depois do Covid, o nosso reconhecimento a nossa atuação realmente ficou cada vez mais valorizada. Foi uma situação ruim, mas então, eu ia te falar também que, por exemplo, a própria, os cursos, né, que a gente tem aqui, vamos falar da Unesc, você é professora da Unesc, né? Quer dizer, formando bons profissionais, a gente tendo uma academia que pesquisa aqui perto, que produz conhecimento, isso ajuda também, né? Com certeza. A escolha da minha área hoje de atuação foi ali. Eu era acadêmica, né? Depois fiz um mestrado na universidade e hoje sou muito feliz em retornar à universidade como professora. O teu mestrado é em saúde pública? Ciências da Saúde. Ciências da Saúde, né? Na verdade, Ciências da Saúde, todos os nossos mestrados, né? Eles são reconhecidos mundialmente. Sim. Nós temos professores pesquisadores de alto nível na nossa universidade, né? E toda a graduação me fez, né? Me proporcionou exatamente isso. Esse conhecimento todo. E isso atrai, né? As pessoas vão querer procurar algo específico, né? Tem mensagem aí, Choque? Tem algumas mensagens aqui, ó. Vou dar uma acelerada aqui pra gente conseguir concluir todas, mas a Pamela mandou uma mensagem aqui, ó. Ela disse assim, ó: quero dizer que ela é uma profissional uma profissional incrível e o conhecimento dela ajuda muitas pessoas a se livrarem de tontura e viverem com mais qualidade de vida. Essa é a mensagem da Pamela, a primeira que chegou aqui pra gente. E também o Arildo mandou um tamo junto aqui pra mim e pra Gica. E a gente tem uma mensagem aqui da Helena, que mandou um beijo pra Érica. Ela disse que admira muito o trabalho da Érica e também admira a Érica como mãe. Foi a mensagem que chegou. Ai, que linda. Mas agora chegou uma pergunta aqui, e essa eu acho que vai ser mais, vai render mais papo aqui, ó. Tem uma mensagem aqui do Samuel, ele disse assim, ó: se eu fechar os olhos e levantar a cabeça, eu caio. Eu tenho que estar escorado em algo. Por exemplo, na igreja, eu tenho que segurar no banco para poder fechar os olhos, senão eu caio pro lado. Isto é labirintite?
Samuel, isso não é necessariamente a labirintite, mas pode ser uma vertigem posicional. E esse é o tipo de tontura mais comum, que é o do cristalzinho. Já ouviram falar que nós temos cristais dentro do ouvido? Não. Essa é a famosa vertigem posicional paroxística benigna. O nome é grande, mas é a VPPB. Normalmente acontece exatamente como o Samuel falou. A gente está em pé ou sentado, movimenta a cabeça, sente essa tontura. Tá. Né? Isso é uma alteração do labirinto e a gente consegue, às vezes, resolver isso em uma sessão. Ah, que legal. Eu ia perguntar como é que faz pra tratar isso. Em uma sessão? Em uma sessão. Gente, que legal. Existem manobras de reposicionamento. Isso através da fisioterapia. Precisa também de medicamento nesses casos ou vai depender? Tudo depende, claro, né? Claro. Mas a VPPB, que é esse tipo de tontura, atualmente, através de estudos assim, a gente sabe que não necessariamente precisa de medicamento. Pelo contrário, o quanto antes esse paciente procurar a fisioterapia e fizer as manobras de reposição, melhor. Isso, no caso, se ele não buscar, pode piorar. Pode. E daí o risco de queda, por exemplo, ele tá ali na igreja. Mas se em um outro momento ele movimentar a cabeça, também pode acontecer. E se ele não tiver algum apoio? Pois é. E se ele não conseguir, Aí né? tem essas consequências. Aquela questão da pressão baixa, né? Que a gente escutava quando era criança. Sempre escutei isso. Eu tô lá deitada, de boas. Sim. Daqui a pouco levantei rápido, entontei. Começou a entontar tudo. Garanto que você aí, com certeza, já sentiu isso. Acho que quase todo mundo já sentiu isso, né, Érica? Isso é normal. O que é? Exatamente. Faz parte do processo sanguíneo, né? Tá. Tem a síndrome vasovagal, que ela é uma síndrome realmente que acontece, né? Um mal súbito. Porém, a pressão baixa, a PA baixa, ela pode causar. Ah, isso existe mesmo. Então não é coisa da minha mãe. Não. Faz parte, né? Do organismo se adaptando. Tá? Isso é tontura relacionada a essa questão mais vasovagal, realmente. E também tem a hipoglicemia. Também. A pessoa não come. Né? Fica aí um tempo sem consumir açúcar, enfim. Óbvio que ela vai sentir tontura. Né? Nesse caso, são tonturinhas passageiras. Resolvidas, né? Realmente com bons hábitos. Sente muito isso. Pode ser também daí algum outro problema desses que vocês tratam? Por exemplo, hoje eu recebi uma paciente que hoje, agora à tarde mesmo, ela ficou 60 dias internada. Né? Então ela ficou exposta à medicação, ela ficou numa UTI agora, ela fez um procedimento cardíaco. Sim. Então a tontura dela possivelmente vem também de alteração cardíaca. Mas pelo tempo que ela ficou deitada, isso causou uma saída de cristais. Então agora, depois da alta hospitalar, ela foi lá no consultório realmente para reposicionar e para tentar voltar agora com equilíbrio e ter melhor qualidade de vida. Ô, Érica, tem como a gente prevenir nessa questão de cuidar do nosso vestibular, digamos assim? Sim. Os bons hábitos, né, para qualquer patologia, doença, aí eles sempre são bem válidos. Tem consumo, né? Consumo de café, por exemplo. Tem estudos aí mostrando que o consumo excessivo de café altera labirinto. Ô, Choque, vamos se esconder aqui embaixo da mesa, que a gente defende o café aqui nesse multiverso demais. E eu tomando agora. E o meu copo aqui escondidinho da 92. Fiquem tranquilos, se não tem problema de labirinto, tudo certo. O labirinto de vocês é adaptado à cafeína. Sim. Nossa, não, o meu, ele acho que o ele meu, precisa na verdade, de café. Eu já tô no nível que Não, mas não é muito, né? É pouquinho por Não, um golinho só. Um golinho, Choque, não viva uma xícara. Não é uma xícara. Conhecem, Gica. A gente fala disso direto aqui. Não, sim, mas é porque agora. assim, ó, quantas xícaras? Recomendam 2, 3 xícaras por dia. Enfim, eu vou tomando de golinho em golinho. Pois São só vários que a dias. Tem 400 ml. Tu toma 2 depois que tu chega aqui. Mas olha aqui, Choque, isso aqui não dá 50 ml. Doutora, ela toma muito café. Tá bom, mas ela isso toma é pra um muito outro café. dia. Gente. Ela não quer agora. Eu vou te expor aqui, Gica. Tu fica me expondo também. Vamos fazer o seguinte, ela toma fazer muito uns café. testes com ela. Se ela não passar de um labirinto saudável, aí a gente vai ver. O teste legal que eu sei é aquele de fazer 4, né? Fazer 4 com a perna. Que tipos de teste a gente pode fazer? Se o pessoal que estiver ouvindo a gente quiser fazer algum teste. Vamos pensar se eu consigo passar algum para ser feito em casa. Uma vez, enquanto tu vai Fecha pensando. o olho e olha pra cima, igual o Samuel ali que não consegue fazer. Eu tô pensando assim, se o paciente vai correr risco. Daqui a pouco eles vão fazer o teste, cai, bate a cabeça. Ai, mas a fisioterapeuta mandou fazer o teste. Faz assim, ó. Você que tá dirigindo agora, presta atenção que a doutora vai te passar um teste bom pra tontura. Não. Olha Então, pra frente, não. esse negócio de tontura é muito sério. Tem gente que fica tonto quando olha pro lado, assim, tá dirigindo. É perigoso, né? Mas então, teve um dia, eu até tava confidenciando pra ti, que eu não
não tem tonturas, essas de pressão baixa, mas é bem raro. E às vezes sinto uma vertigem, mas é que eu tô sempre agitada, trabalhando bastante, às vezes como pouco. Mas um dia uma amiga minha que tem labirintite, ela tem mesmo. E daí ela me ensinou um teste lá pra ficar parada, com os braços abertos, assim, né? E ver se eu pendia pro lado. E eu fiquei meio torta. Dela assim, é labirintite, ela meio que... Acho que isso aí, pessoal, meio... Não, mas eu utilizo esse teste em consultório. Na verdade, ele é registrado e evidenciado. É o teste de Romberg que a gente fala, né? Sim. O paciente fica, enfim, um pé do lado do outro, ele coloca um pezinho na frente do outro e tenta se manter. Isso, foi isso mesmo. E daí, se desequilibrar... Nossa, a vontade que eu tô de levantar e tentar fazer isso agora aqui, pra ver se vai dar certo. Faz. Não, vou cair na rádio, não vai ficar legal. Não quero descobrir nada agora. Mas claro que vocês estão associando também a outras situações. Não é só isso, se der uma... Isso aí pode ser uma fraqueza muscular. Pois é. Né? Então colocou um pé na frente do outro. Teve, né, puxou para um lado, puxou para o outro. Ele é um sinal, né? Porém, ele não fecha o diagnóstico. Doutora, mas tem a possibilidade também da pessoa ser só meio tansa, né? Porque, tipo, eu tenho uma habilidade. Pior que tem. Sabe essa brincadeira de andar no meio fio, assim? Sei. Eu acho que eu consigo atravessar uma quadra inteira no meio fio. Porque quando eu era criança, eu tive que fazer tratamento nos olhos, então usava aquele tamponamento. Sim. E aí o médico dizia, olha, pra ele não ficar, sei lá, perder a coordenação de espaço, exercita com ele isso. E até hoje eu tenho esse hábito. Às vezes eu tô conversando com alguém, quando eu vejo eu tô no meio fio, brincando ali. E pra mim é um negócio normal. Mas se eu pensar, estou no meio fio, eu caio. Sério? Eu consigo andar, se eu estiver conversando contigo agora, eu vou pro meio fio e começo a andar. O choque é um pouco diferente. Eu começo a andar, eu vou tranquilo como se estivesse na calçada. Mas se eu pensar assim, eu não posso cair, pum, caio na hora. Aí eu tenho que desligar. Eu tenho que desligar e deixar na memória muscular. O choque não anda de bicicleta, não come feijão, ele é meio diferente. Tem nada a ver com feijão agora, gente, não tem nada a ver. A bicicleta eu não consigo, porque eu não sei me equilibrar mesmo. Tá bom. E aí Se tu anda no meio fio, Fernando. Mas tem como andar de bicicleta, né? Me disseram que tinha essa relação com esse rolê dos olhos aí, que não tinha essa coordenação de espaço. Ô, Érica, dentro da questão do vestibular, então, dessa fisioterapia, que vocês fazem a reabilitação vestibular, né? O caso mais grave mesmo é a labirintite? O caso, sim, a gente pode dizer que a labirintite ela é grave, porque ela também causa problemas auditivos, na grande maioria, daí o paciente vem com perda, né, de audição. E tem uma outra doença, que é a doença de Meniere. A doença de Meniere é uma doença que a gente não consegue ter cura. A gente consegue tratar os sintomas, né? Existe alguns casos aqui, já atendi, né, alguns casos aqui na região, mas realmente até para fechar o diagnóstico é complicado, que daí o paciente tá ali com a esperança que que vai passar aquela tontura, né? E daí tem que entrar com medicamento, e daí o otoneuro, né, o neurologista, o otorrino, enfim, eles têm que acompanhar também. E nós temos uma outra patologia que é a hipofunção. Hipo menos função, uma diminuição da função do labirinto. Pode acontecer em pessoas novas, pode acontecer com pessoas idosas na grande maioria. E daí o tratamento é um pouquinho mais longo. É como se a gente tivesse que recuperar a função do labirinto, através do quê? De exercícios. Esses exercícios que se faz no vestibular, claro, eles não são ali, né, nessa região específica, é o corpo todo, né? Na verdade, isso é bem interessante. Como que a gente entra no labirinto, né? Como que a gente mexe no labirinto? Com os olhos. Os olhos são, né, a janela do nosso labirinto. Tanto que na avaliação eu avalio também pelo movimento ocular. E o exercício em si também é movimento de olhos, movimento de cabeça, exercício com o corpo. E também a gente adapta o que o paciente já faz. Eu sempre pergunto, você faz academia? Você faz uma caminhada? Vamos então adaptar um exercício vestibular lá na sua rotina. É a frase tradicional, acho que até o Paul Ekman tem um livro, né, que é O Corpo Fala. Exato. E a gente sempre consegue fazer anamnese aí a gente não, né, mas quem tá treinado para isso, consegue fazer análises baseadas em corpo, né, em comportamento. Eu sempre falo, por causa desse rolê do meu acidente aí da fisioterapia, eu tenho algumas diferenças, assim, eu caminho de um jeito diferente, eu consigo sentar diferente, porque eu vou adaptando o meu corpo a essa necessidade de locomoção que eu tenho. Mas, doutora, a gente já tá chegando aqui no fim da conversa. O papo é bom demais, a gente tá falando sobre medicina vestibular, então vamos falar sobre o vestibular, né? A Unesp fisioterapia vestibular. Você falou medicina? Eu queria ver se estava prestando atenção. Prestei. Queria ver se estava prestando atenção. Vamos falar sobre o curso de fisioterapia da Unesp, que está com vagas abertas aí, as aulas começando agora. Como é que está essa situação? Nós começamos então essa semana com as aulas na Unesp, mas as matrículas estão abertas. Sim. E eu tô sabendo que tem ainda universidade gratuita, um projeto aí, né?
bem grande realmente do governo. Então, temos bolsas para esses alunos. Que legal, gente. Olha só, uma baita oportunidade, Exatamente. Hein? Então, né, a questão financeira, a gente sempre consegue ajustar. Sim, consegue. Né? E falando assim sobre a universidade em si, né, eu fico até orgulhosa de falar da universidade. Eu vi um post, né? São 15 mil alunos. São 15 mil novos profissionais que daqui a alguns anos a gente, né, vai encontrar aqui no mercado. E o curso de fisioterapia em si, ele é fantástico. Os nossos professores, meus colegas, assim, eu tenho orgulho de falar deles também, porque cada um numa área específica, atuando, trocando ideias. Nós temos uma clínica maravilhosa, uma das melhores clínicas, né, as clínicas integradas, na verdade, da Unesc, melhores clínicas do estado. Que legal, gente. É muito bom, uma baita oportunidade para você. Acesse o site da Unesc, então, e faça a sua inscrição, vai procurar informação, vai lá conhecer o curso. A Érica, maravilhosa. Érica, foi um papo maravilhoso. Volte sempre, viu? E parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Obrigada, Gi. Valeu, Fernando. Precisando, estamos aí. Com certeza.